Olá, meu nome é Marcelo Cury e eu estou aqui para falar sobre raciocínio lógico. Nós vamos começar hoje a falar sobre essa matéria que ela é bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver na escola. A gente costuma muito usar o raciocínio lógico na matemática, no português e em todas as outras disciplinas. Mas a gente falar raciocínio lógico mesmo como matéria só para concurso mesmo, tá bom? Então vamos começando a falar o que é o raciocínio lógico. Para começo de conversa, ele surgiu lá na Grécia Antiga, quando os gregos estavam lá caçando um passatempo e aí eles resolveram criar essa matéria. O pai do raciocínio lógico é considerado assim Aristóteles. Aristóteles, então, que foi professor de Alexandre Magno, para dizer pouca coisa, ele foi o pai do raciocínio lógico, o pai do pensamento científico. Por quê? Antes deles, no tempo de Platão, no tempo de Sócrates, o pessoal via as coisas acontecerem e tentava explicar o que tinha acontecido, ou seja, ficava correndo atrás do prejuízo. Mas quando chegou Aristóteles, ele falou, não, peraí, eu tenho que saber prever o que vai acontecer, estabelecer um padrão para eu saber que as coisas, se forem conduzidas dessa maneira, vão levar a esse fato. Então, o raciocínio lógico surgiu aí como um pensamento científico na voz do nosso querido Aristóteles e, a partir de então, a gente começou a pensar, não é? Bom, ele criou, por exemplo, uma premissa que falava assim: todo homem é mortal. Isso é uma premissa. Premissa é aquilo que a gente tem como pista para começar o raciocínio. Aí depois ele veio com outra premissa dizendo: Aristóteles é homem. Então vamos ver, temos duas premissas, duas pistas para chegar a alguma conclusão. Premissa 1, premissa 2, próximo passo, achar uma conclusão que tente sair da combinação das duas historinhas. Todo homem é mortal, Aristóteles é homem. Ora, se todo homem é mortal e o Aristóteles é homem, claro, então podemos concluir o quê? Que Aristóteles é mortal. Pronto, raciocínio feito. Isso é o que ele chamou de silogismo. O silogismo tem aí uma, duas premissas e uma conclusão que veio dessas premissas. Aí foi o nascimento do que a gente chama de argumento lógico. Então, se todo homem é mortal e Aristóteles é homem, então Aristóteles, com mais razão, é o quê? Mortal. Não é? Premissa 1, premissa 2, conclusão. Aí está. Isso é raciocínio lógico, não é tão difícil, é? Então a gente vai, a partir de agora, começar a falar como que o raciocínio lógico vai chegar nesse ponto, como que cai em prova. Então a gente vai tentar falar em palavras assim, né, mais simples, o que os gregos falavam lá em grego mesmo, né? Então, esse é raciocínio lógico. Agora, vamos lá. Primeiro, para chegar a essa premissa, todo homem é mortal, ele precisou chegar a partir de o que a gente chama de proposição lógica. O que é uma proposição? A proposição é uma sentença. Todo homem é mortal, Aristóteles é homem, Aristóteles é mortal. São três sentenças, todas três poderiam ser consideradas proposições. Mas quando a proposição é vamos dizer assim, uma frase que você vai partir dela para poder raciocinar, então você chama de premissa. Então, a proposição, para ser premissa, tem que ser verdadeira. Mas não se ilude, existem também as proposições que a gente fala, proposições falsas. Todas duas têm valor, tanto a verdadeira quanto a falsa. Por quê? Porque quando você sabe que uma proposição é verdadeira, você acredita nela, você vai atrás dela. Quando você sabe que ela é falsa, você acredita também, sabendo que ela é falsa. Ela é tão confiável quanto a verdadeira. Então, toda premissa pode ser verdadeira ou falsa. Tem que ter o que a gente chama de valor lógico. Verdadeiro ou falso. Se por acaso você não conseguir identificar se é verdadeiro ou se é falso, ou se ela não tiver como identificar, aí já deixa de ser uma
premissa deixa de ser uma proposição, já não é válido o argumento. Então a gente tem sempre que ser ou verdadeiro ou falso dentro do raciocínio lógico. Combinado? Vamos então falar o que são proposições e o que não são proposições. Isso é importante para a gente identificar. A proposição é toda sentença com ideia completa. Sentença completa ou sentença fechada. Como assim? Bom, a sentença fechada quer dizer o quê? Que ela traz uma notícia completa, que inclusive tem valor lógico, que você pode interpretar como verdadeiro ou falso. Então, observe bem, a proposição só é proposição mesmo se por acaso você conseguir encaixar ali um valor. Isso é verdadeiro, isso é falso. Mesmo que num primeiro momento você não saiba, olha, na cidade existem 300 milhões de árvores. Isso é uma proposição. Se existem mesmo 300 milhões de árvores, bom, a partir daí você vai ter que contar. Mas depois que conta, você vai saber se é verdadeiro ou se é falso. Entende? Então a proposição, ela existe, ela é proposição se tiver uma possibilidade de você encaixar aí ou valor verdadeiro ou valor falso. Isso é proposição, ok? Então a proposição, ela tem valor lógico. O que é valor lógico? Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Pronto, isso é proposição. Vamos dar um exemplo bem prático. Ana é alta. Uma frase bem curtinha. Ana é alta. A notícia foi dada. Se a Ana é alta ou não é alta, isso a princípio você pode não saber, mas você vai pesquisar. Se ela for alta, isso é uma proposição verdadeira. Se ela não for alta, é uma proposição falsa, mas é proposição. Você não pode usar pronomes do tipo ela é alta. Ela quem? Aqui eu estou discriminando. Ana. A Ana é alta. Você não pode usar então ele, nós. Por quê? Porque você tem que explicar quem de fato, né? Então, Ana é alta, é proposição. Ela é alta, não é proposição, porque fica incompleta a ideia. Agora, você tem que sempre que fechar a ideia. Tarcísio foi. Ele foi aonde? Eu não sei aonde que ele foi. Então, você tem que fechar a ideia, senão a proposição fica aberta, não fica fechada. Ok? Outra coisa importante, você nunca considera como proposição perguntas, ordens, né? Um imperativo, comando. Fecha a porta. Isso é verdadeiro ou é falso? Ué, é uma ordem, você obedece ou não. Não é nem verdadeiro nem falso. Então, quando você vai considerar proposições, você já pode eliminar perguntas. Quantas horas são? Isso não é nem verdadeiro nem falso, é uma pergunta. Então, perguntas, ordens, comandos, interjeições, tudo isso você não vai considerar como proposição, não. Você já pode excluir da proposição, ok? Então, como é que pode cair isso em prova? Facinho, facinho, pode marcar assim. Nas opções abaixo, nós temos uma proposição. Aí, vai lá, letra A, quantas horas são? Letra B, fecha a porta. Letra C, Ana é alta. Letra D, quantos anos você tem? Então, perguntas, ordens, interjeições, isso aí tudo você pode eliminar que não é proposição. Combinado? Então, é assim que você determina. Agora, existem dois tipos de proposição. A mais facinha, que a gente chama de proposição simples, que é essa. Ana é alta. Ana é alta, então, é uma proposição simples. Por que ela é simples? Ela é atômica. Porque ela só traz uma ideia, uma informação. Ana é alta. Uma ideia foi dada. Agora imagine que eu queira dar duas informações na mesma proposição. Ana é alta e Jorge é brasileiro. Quando são duas ou mais informações, aí eu falo que a proposição não é simples, ela é composta. Ela é feita de várias simples, né? Então, Ana é alta. Simples, se for Ana é alta e Jorge é brasileiro, composta, porque eu já tenho aí duas informações.
Repare que as informações foram ligadas. Elas foram ligadas pelo conectivo I. Percebeu? Então, nós temos conectivos que podemos usar. Se a gente usa o I, que não é uma conjunção aditiva, a gente pode já pensar nas características que vão vir nessa proposição composta aditiva. Aí, se você usar o ou, se você usar o se então, o se somente se, então existem vários conectivos que a gente precisa estudar. Pois bem, então vamos falar agora sobre essas proposições compostas. Em primeiro lugar, a proposição composta I, que é aquele que eu disse para você, né? Que a gente chama de conjunção. O símbolo lógico que a gente vai usar para quando a gente estiver usando variáveis é esse aqui, ó. Que significa I. I de conjunção. Combinado? A conjunção I, ela nos dá duas ideias que são fortemente ligadas. Ana é alta e Jorge é brasileiro. Repare, eu tenho duas informações fortemente ligadas. E ainda, para eu constatar que essa conjunção é verdadeira, tanto Ana é alta quanto Jorge é brasileiro, tem que ser verdadeiro, porque não existe meia verdade. Então, quando eu falo Ana é alta e Jorge é brasileiro, nós estamos falando de duas informações que são conectadas fortemente. Se uma delas estiver errada, a conexão faz com que tudo fique errado. Então, a proposição fica verdadeira ou falsa de acordo com essa condição. Tem um vínculo, né? Então, essa proposição só será verdadeira se todas as informações forem verdadeiras. Então, aí já fica uma pista, uma dica. Toda vez que eu tiver um I, só vai ser verdadeiro se tudo for verdadeiro. Combinado? Essa é a proposição composta I. Agora vamos falar da segunda proposição composta, que é aquela que usa ou. Ou é uma disjunção. E o símbolo? Aqui está o símbolo. É o I de cabeça para baixo. Tá vendo? Então, se o I é o símbolo da conjunção, o ou é o símbolo da disjunção. É importante a gente saber que o ou é uma disjunção inclusiva. Como assim inclusiva? Significa que quando eu uso ou, eu vou estar usando alguma coisa que pode ser uma coisa, pode ser outra ou pode ser as duas. Como assim? Vamos voltar lá. A Ana é alta ou Jorge é brasileiro. Repare bem, Ana é alta ou Jorge é brasileiro é uma disjunção porque tem ou. É verdadeiro ou é falso? Vamos ver. Você vai verificar se a Ana é alta. Ela é. Você nem precisa olhar se o Jorge é brasileiro. Por quê? Uma ou outra é verdadeira? É. Então a proposição como um todo fica verdadeira. Tá vendo? Então é bem simples da gente notar que na disjunção, um dos dois sendo verdadeiro é verdadeiro. Mas e se os dois forem verdadeiros? Também é verdadeiro. É a mesma coisa de você se propor a dar um presente para a sua namorada, para o seu namorado. Você pensa assim, olha, você vai aqui nessa vitrine e escolhe. Você pode escolher esse sapato ou esse cinto. Bom, a pessoa escolheu o sapato, ok, tá tudo ok. Escolheu o cinto, tá ok. E se escolheu o sapato e o cinto? Também tá ok. Porque o ou é inclusivo. O ou só não funciona se não escolher o sapato nem o cinto. Ou seja, a disjunção
é verdadeira quase sempre, quando só tem uma delas verdadeira. Quando todas são verdadeiras, ok. Agora, se as duas são falsas, aí ela é falsa. Como é que a gente resume? Essa disjunção, ela só será falsa se todas as proposições forem falsas. Prontinho. Então, se todas as proposições forem falsas, aí ela é falsa. Mas se uma delas é verdadeira, ou se as duas forem verdadeiras, está tudo bem, é verdadeiro. Repare que é muito importante que a gente note essas situações, porque é isso que vai cobrar na prova. Como assim? Imagine você que você está lá fazendo a prova. O enunciado da questão é assim. Marque a opção falsa. Aí eles colocam assim. Letra A. 2 mais 2 é igual a 4 e 5 mais 2 é igual a 7. Isso é a proposição, ó. 2 mais 2 é igual a 4 e 5 mais 2 é igual a 7. Aqui eu tenho uma proposição simples, uma proposição simples. Ah, mas proposição tem que ser coisa escrita, não? Mas está escrito, só que está em número. Então, uma sentença aritmética também vale como proposição. Só que está completinha. Repare, 2 mais 2 é igual a 4. A notícia foi toda dada. Se eu só escrevesse 2 mais 2, é verdadeiro ou é falso? Ué, é verdadeiro ou é falso o quê? Você tem que falar o que é igual para poder, né, falar se é verdadeiro ou falso. 2 mais 2 é igual a 4, é verdadeiro ou falso? Vamos ao nosso conhecimento matemático. 2 mais 2 é 4, de fato, é verdade. 5 mais 2 é 7? É 7, é verdade. Então, se isso é verdade e tem um i, quando é tudo verdade, é verdadeiro. Então, essa proposição como um todo é verdadeira. Porque, como eu disse agora há pouco, no i, só é verdadeira se todas forem verdadeiras. É o caso. Agora, vamos ver outra opção. 3 vezes 5 é igual a 8. Ou 7 mais 2 é igual a 9. Repare bem, 3 vezes 5 é 8? Não é mesmo, né? Então, observe que isso aqui é falso. Ou 7 mais 2 é 9? 7 mais 2 é 9. De fato, 7 mais 2 é 9. Repare que esse é verdadeiro. Um ou outro é verdadeiro? É. Esse aqui é verdadeiro. Se ele é verdadeiro, então, com certeza, a proposição como um todo é verdadeira. Por quê? Porque ela só será falsa se todas as proposições forem falsas. Combinado? Então, observe que nem sempre quando tem uma informação falsa, vai ser falsa, né? Por quê? Porque no ou tem essa flexibilidade. Um ou outro pode ser falso, não tem problema, só não pode os dois. Tipo assim, 5 menos 2 é igual a 7. Ou 4 vezes 3 é igual a 8. Repare, 5 menos 2 é 7? Não é. Isso aqui já começou falso. 4 vezes 3 é 8? Também não é. Falso também. As duas informações são falsas? Então, a proposição é toda falsa. Então, isso que você tem que estar pronto para resolver em prova. Ao invés de escrever isso, pode escrever frases. Ao invés de escrever essas operações, pode colocar algo do tipo 5 é um número primo. E aí vai. Então, são informações da matemática fundamental que podem ser utilizadas no raciocínio lógico, assim como informações de língua portuguesa. A gente usa igualmente as duas. Repare, então, que essa proposição é verdadeira, essa é verdadeira, essa aqui é falsa. Então, se no enunciado pediu para marcar a resposta errada, a falsa, a incorreta, você vai marcar essa, porque as outras são verdadeiras. Tá vendo? Então, a gente tem sempre que pensar o quê? Que quando a gente está trabalhando com raciocínio lógico, não é simplesmente, diretamente, você fazer conta. Raciocínio lógico não é matemática. A gente, na matemática, usa o raciocínio lógico. E assim como a gente usa recursos matemáticos também para resolver questões de raciocínio lógico. Combinado? Veja só, essa é a proposição que a gente chama de proposição composta de disjunção ou disjuntivo.
Então agora vamos falar sobre o terceiro tipo de proposição composta. Aquela que tem esse se, então. Repare, se acontecer alguma coisa, então vai acontecer outra coisa. Essa aqui é o que a gente chama de condicional. E o símbolo vai ser uma setinha unilateral, ou seja, você vai apontar só para a direita. Combinado? Então, repare, se acontecer uma coisa, então vai acontecer outra, é uma condição. Não é obrigada a acontecer a primeira, mas se acontecer, a segunda é obrigada de acontecer. Como assim? Se o candidato estudar, então ele vai passar. Se o candidato estudar, então ele vai passar. Ora, se por acaso ele estudar, ele vai passar. Acostumou com a ideia? Estudou, passou. Ele é obrigado a estudar? Não, tem um se de todo tamanho. Se ele estudar, ele não é obrigado a estudar. Mas eu garanto para você que se ele estudar, ele passa. É essa que é a condicional. Se acontecer a primeira e ele estudar, com certeza tem que acontecer a segunda. Se não aconteceu a segunda, eu quebrei a promessa. Concorda comigo? Então, se acontecer a primeira, tem que acontecer a segunda. Se eu garantir para você que se você estudar, você vai passar, aí você vai lá e estuda. Aí você estuda e não passa, quebrou a promessa. Se quebrou a promessa, é falso. Tá ok? Então, você vai pensar assim, para essa proposição composta ser falsa, a primeira é verdadeira, a segunda vai ser falsa, porque não podia acontecer isso. Se a primeira acontecer verdadeira, a segunda também tinha que acontecer verdadeira, porque é assim que é o combinado na promessa. Então, só será falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Aí está. Então, vai ser falsa só se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Nessa ordem, VF, DF. Então, se a primeira é verdadeira e a segunda for falsa, é falsa. Agora, se a primeira for verdadeira e a segunda é verdadeira, verdadeira. Se a primeira é verdadeira e a segunda for falsa, falsa. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, verdadeira. Se a primeira for falsa e a segunda for falsa, verdadeiro também. Esse é um caso onde se tudo for falso ainda fica verdadeiro, você acredita? Olha só, se eu falar para você, olha, se você é a Madre Teresa de Calcutá, então eu sou o Papa Francisco. Quer dizer, nem você é a Madre Teresa, nem eu sou o Papa Francisco. Nesse caso, a frase como um todo fez sentido. Tá vendo? Então, na condicional, se tiver duas coisas falsas, fica verdadeiro. Não atrapalha, não. Ok? Se você é o Brad Pitt, eu sou a Angelina Jolie. Nem você é o Brad Pitt, nem eu sou a Angelina Jolie. Então, nesse caso, é o quê? Verdadeiro. Tá vendo? Então, a proposição, se então só vai ser falsa, se por acaso você quebrar a promessa. Quebrou a promessa? Então é falsa. Combinado? Vamos agora falar sobre a quarta proposição. É o que a gente chama de ou. Mas nós já falamos do ou? Já falamos de um ou só. Quando tem um ou no meio. Quando tem um ou no meio, pode ser a primeira verdadeira ou a segunda verdadeira ou as duas verdadeiras, está tudo bem. Mas quando você tem dois ou, é um recurso que a gente vai usar para excluir a possibilidade de ser duas verdadeiras. Isso é para você economizar com aquele presente lá na frente que eu falei, lembra? A pessoa vai lá na vitrine e você fala, pode escolher o sapato ou o cinto. As pessoas escolhem só o sapato, tá certo? Só o cinto tá certo, escolher o sapato e o cinto tá certo. Agora, se eu colocar ou, eu economizo. Porque ou você compra o sapato ou o cinto, então você não pode comprar os dois. Tem que escolher. Então, aí a gente fala que isso aqui é uma disjunção
exclusiva, ou seja, que vai excluir a possibilidade de escolher os dois. Usa o mesmo símbolo do ou, só que com um tracinho por baixo. Essa barrinha, então, dá essa exclusão. Você exclui a possibilidade dos dois poderem estar verdadeiros. Então, significa o quê? Ou você compra o sapato ou compra o cinto. Nesse caso, você tem que escolher sapato ou cinto. Ou é o caso, ou eu compro uma bicicleta. Tem que escolher. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá ok? Então, ele só é verdadeiro se um deles é verdadeiro, qualquer um, e o outro tem que ser obrigatoriamente falso. Aí está. Só será verdadeira se uma delas for verdadeira e a outra for falsa. Isso é garantido, não pode ser diferente. Olha só, proposição disjuntiva exclusiva. Se você começar ou A ou B, você vai verificar. O A é verdadeiro, obrigatoriamente o B tem que ser verdadeiro. Não, senhor. B tem que ser falso. Se uma é verdadeira, a outra tem que ser falso. Agora sim. Então vejam só. Você vai fazer uma questão de prova. 2 mais 3 é igual a 5. 2 mais 3 é igual a 5. É verdadeiro. Então se tiver ou 2 mais 3 é igual a 5, ou 3 mais 4 é igual... Bom, não sei quanto que vai estar igual ainda não, mas tem que ser uma coisa falsa. Por quê? Porque no ou, se um é verdadeiro, o outro obrigatoriamente tem que ser falso. Senão fica falsa a sua proposição. No ou, se uma é falsa, a outra que vier vai ter que ser verdadeira. Ou 2 é ímpar, ou 3 é ímpar. Ou 2 é ímpar, ou 3 é ímpar. Ora, o 2 não é ímpar, mas o 3 é ímpar, então deu certo. Tá vendo? Então, isso é a proposição que a gente chama de disjunção exclusiva. Então, agora nós vamos falar sobre a quinta e última proposição composta. O se e somente se, que é uma bicondicional. Olha a setinha, ela é bidirecional, vai para cá, para lá, por quê? Porque o se, então, sempre vai, se acontecer a primeira parte, então vai acontecer a segunda. Aqui, não, aqui é bidirecional. Ana é alta, se e somente se, Jorge é brasileiro. O que significa isso? Significa que se a Ana é alta, o Jorge é brasileiro. Se o Jorge é brasileiro, a Ana é alta. Tá vendo? Pode ir e voltar. Por isso que a setinha é assim. E aí, se somente se é uma bicondicional. Combinado? Então vejamos. Só será verdadeira se os dois valores lógicos forem iguais. Lembrando que valor lógico é verdadeiro ou falso. Os dois valores lógicos iguais, quer dizer, os dois são verdadeiros ou os dois são falsos. Entende? Então vejamos. Se Ana é alta, então Jorge é brasileiro. Ana é alta é verdadeiro, Jorge é brasileiro é verdadeiro, então a proposição fica verdadeira. Ana é alta é falsa, Jorge é brasileiro é falso. Então a proposição fica verdadeira do mesmo jeito. Você está vendo que nem sempre falso com falso dá falso, né? Então temos que prestar atenção. Essa parte da lógica é chamada de lógica estrutural. Então você tem que guardar essas regrinhas para poder te ajudar a desenvolver questões na prova. Mas isso já é um assunto para o nosso próximo encontro. Até lá!